Dá um tchauzinho, ó. É um até logo. Eu volto. Em algum momento. Não sei, esse ano não mais. Ano que vem tá em aberto, a gente nunca sabe. Mas ó, não, eu não quero que vocês chorem. Eu não quero que vocês fiquem tristes com isso. Porque eu vou seguir viva, eu não morri não, gente. Eu vou seguir viva ainda. Eu moro aqui na cidade, vocês não vão me perder de vista, não. Vai entrar o professor de história. E se esse professor de história não for, promete pra gente que isso vai voltar. Promete. Tá, eu vou pensar. Dá um tchauzinho. Eu não quero ver ninguém chorando aqui. Oi, bora lá? Tô pronto, será? Já tô bonito? Tô com essa camisa aqui porque é do calor que tá aqui. Quer dizer, tá frio, contrário. Tá frio, aí eu botei essa camisa pra dar um charme diferente no vídeo. Hoje eu vim contar pra vocês como que eu revelei pros meus alunos que eu não seria mais professor deles, que eu ia sair da escola, que eu estava me demitindo e, enfim, eu revelei os motivos pra ele e contei de primeira mão que eu não ia mais continuar. Esse vídeo vai ser pra eu contar como tem sido essa minha experiência nos últimos dias, porque hoje é uma sexta-feira, eu dei aula ontem e foi ontem que eu contei pra eles que eu não continuaria mais na escola. Hoje eu voltei lá pra me despedir da turma e ser as minhas últimas aulas e falar com eles pela última vez como professor oficial, pelo menos, né? Esse vídeo está estruturado em 3 partes. A primeira parte eu vou falar para vocês como que eu contei para os alunos. Eu estruturei uma coisa, preparei uma aula, né? Aquela coisa da expectativa de como que seria, eu planejei como é que seria eu contando e a realidade apresentou-se de maneira um pouco diferente, mas eu vou falar tudo sobre isso. No segundo momento de vídeo, eu vou falar sobre afeto. Como que os alunos reagiram, mas principalmente o que eles me entregaram nesses últimos dias. E no terceiro momento do vídeo, eu vou falar sobre reflexões gerais a respeito da docência. Um pouco do que eu aprendi, do que eu penso em fazer da minha vida, daqui para frente, como professor ou não. Reflexões gerais a partir dessa minha experiência de despedida e de fim de ciclo. Bora lá, então, para a primeira parte, como que eu contei para os alunos que eu não continuaria mais com eles como professor. Num dia antes, eu estava preparando a aula da quinta-feira, que seria o retorno pós-recesso. E eu estava esquematizando, assim, algo diferente. Eu não queria dar conteúdo bruto, até porque eu não ia conseguir concluir em outros momentos, porque, né, sairia da escola. Então, eu preparei algumas questões gerais. Eu pensei em 3 questões. 2 para pensar sobre a vida. Era muito subjetivo mesmo, assim. 2 questões para eles refletirem e aí compartilhar com a gente depois coletivamente, né? Cada um leria o que escreveu. E uma terceira questão que linkava com as 2 primeiras, essa era um pouco mais específica da minha área, né? Da história. Eu pedi para que eles falassem uma aula marcante que eles tiveram comigo do começo do ano até aqui. E até nesse momento ainda, né, na preparação da aula, eu pensei que eu não contaria de cara que eu não ia mais continuar com eles. Eles iam fazer a atividade, achando que era mais um dia normal, e no final da aula, eu ia contar que eu não iria mais ficar com eles como professor. Eu pensei em fazer isso em todas as turmas que eu entrei para dar aula. Funcionou, não em todas exatamente, vou explicar por quê, já já, mas na maioria eu consegui fazer isso. E antes disso, tem uma coisa que eu preciso falar para vocês. Esse contexto de retorno da escola, né, que eu fui me despedir dos alunos, foi um contexto de recesso, volta do recesso de São João. Voltou numa quinta-feira a escola, quinta e sexta, né, que eu iria trabalhar, e são os dias que eu também trabalho na escola. Então foram poucos alunos. Isso foi muito triste por um lado, porque do ensino médio principalmente. Tô chateado com o ensino médio, porque eles combinam de faltar. Se acham adulto, ninguém vai não. Faz uma rebelião, combina no grupo do Zap e faltam a rodo. Foram pouquíssimos alunos do ensino médio na quinta-feira e na sexta menos ainda. Papo de um aluno no primeiro ano, 2 no segundo, coisa assim. No ensino fundamental, faltaram muitos alunos também, mas ainda assim, comparando com o ensino médio, muitos alunos foram, papo de 2/3 da turma, metade, algumas outras. Foi triste porque eu queria ter falado para toda a turma, né? Assim, ou pelo menos a maioria, num dia normal de aula. Mas isso eu não controlo, foi assim que tinha que ser e ainda assim foi muito surpreendente. Mas o que eu vou compartilhar aqui é principalmente a experiência baseada no ensino fundamental, porque o ensino médio eu basicamente não dei aula, porque eles faltaram em massa. Vocês me pagam, viu, galera? Eu tô chateado com vocês. Mas tudo bem, não foi por minha culpa, não. Foi pelo contexto mesmo de voltar numa escola em plena quinta-feira. Mas vamos lá. Eu entrei no 8º ano, na quinta-feira. Foi a primeira aula que eu entrei em sala nesse dia.
E foi a primeira turma que eu contei que não ia mais continuar. É uma turma que eu sou completamente apaixonado, eles sabem disso. Tem um carinho muito especial no meu coração, assim. Amo de paixão. Amo todos. Mas essa turma me conquistou de uma maneira muito peculiar. E a gente tem uma relação muito boa também. E eu entrei nervoso. Eu lembro que em casa, saí chorando de casa. Chorando no meio caminho, assim. Colocando música triste no fone e chorando. Esse foi o meu percurso no dia. Cheguei na escola, coração palpitando, assim, batendo super forte. Entrei, mais um dia normal. Tinha poucos alunos ainda, mas ao longo do dia foram chegando mais, ao longo da aula. Coloquei no quadro as questões, pedi para eles copiarem. E até então, clima de normalidade. Pra eles, né? Porque pra mim, eu desabando por dentro. E eu quase desisti de falar pra eles nessa aula. Eu lembro que na quinta-feira é um dia que eu dou aula no primeiro horário para o 8º ano e volto no último horário, que é 12 horas, quando acaba. Então eu pensei, pô, acho que eu não vou conseguir falar agora. Eu não vou conseguir falar. Eu vou para outra turma, depois eu volto aqui e conto pra eles. Eu quase faço isso, mas eu falei, não, eu vou insistir, eu vou ter que contar. Contei pros alunos. Foi terrível, porque eu vi de cara, assim, 2 alunas nesse meu lado chorando. 2 alunas queridas, assim, começaram a chorar. E o restante que tava, assim, turma me olhando, alguns chocados, alguns sem entender o que estava acontecendo. Eu expliquei os motivos que me levaram a sair da escola. Inclusive, se você não sabe os motivos, eu não vou contar aqui de novo para não me alongar, porque tem um vídeo aqui no canal só explicando sobre os motivos da minha saída. Vou deixar linkado aqui embaixo para você assistir, se você quiser. Contei pro 8º ano, foi aquele clima de velório, de enterro. Por sorte, eu deixei para falar no final da aula. Então, foi até uma estratégia que eu utilizei, né, mesmo. Pensei que seria legal contar no final, porque eles iriam ficar sem clima, sem cabeça para responder as questões. E antes de eu contar, cada um foi contando para mim também qual foi a aula mais marcante. E aí depois veio a revelação de que não ia mais continuar, e foi muito triste. Fui para outra turma, o 7º ano, contei também uma reação muito parecida de alunos chocados, sem imaginar, pego de surpresa. Alguns alunos também chegaram a se emocionar. Fui para o 6º ano, em seguida, que é uma turma também que eu sou muito apaixonado no 6º ano. São os queridos. Um beijo pra vocês. E no 6º ano, a galera... Eu tava com muito medo de contar pra eles. Muito medo, assim. Tava com o coração parecendo que não tinha contado pra ninguém ainda. Cheguei, fiz a mesma dinâmica de colocar as questões no quadro. No final da aula, faltando 15 minutos pra aula acabar, eu fui, contei. Um chororô retado. Teve uma aluna que deu uma crise de choro, aí teve que sair pra ir no banheiro, aí a colega foi lá acalmar pra chorar. E eu, tipo, tentando fazer que eles se acalmassem, assim, tipo, gente, calma, eu não morri não, eu tô vivo ainda, eu posso voltar aqui depois. Aí teve um aluno que chegou pra mim e falou assim, prometa que o senhor vai visitar a gente uma vez no mês. Aí eu pensei assim, uma vez no mês, acho que é muito, hein? Se eu vou sair da escola. Ela, tá, então, uma vez a cada 2 meses. Aí eu, tá bom, aí eu prometo, então. Então, foi esse clima, assim, terrível de despedida. E foi isso que eu fui fazendo mesmo nas outras turmas. Sobre a reação. Eu já contei um pouquinho da reação deles, mas agora eu quero falar um pouco mais sobre o que eu recebi mesmo, porque eu recebi coisas muito diferentes, principalmente hoje, na sexta-feira. Primeira coisa, eu nunca me senti tão amado em toda a minha vida. É sério, assim, eu não paro de pensar nisso, porque muitas vezes no dia a dia da sala de aula a gente acaba esquecendo que existe afeto, que existe amor. A gente acaba entrando num modo muito automático de não refletir muito sobre a nossa profissão, sobre o dia a dia da sala de aula, ou reflete de formas diferentes. Mas a maneira que eles entregaram esse carinho, esse amor, esse retorno de você vai fazer muita falta pra gente, me marcou muito. Porque, primeiro, assim, foram desde palavras que me emocionaram em sala, até textões no WhatsApp que eu recebi. Eu lembro que teve a mãe de um aluno também que veio perguntar pra mim porque eu tava saindo da escola e lamentar também que ela gostava muito de mim, o filho dela também. E receber esse retorno de uma mãe, tipo, pô, uma mãe falando comigo, assim, perguntando, foi muito impactante pra mim também. Na sexta-feira, que foi hoje, eu recebi um vídeo que o 6º ano preparou pra mim. O 6º ano fez um vídeo, alguns alunos comentando um pouco sobre o que eles achavam de mim, me elogiando e se despedindo também. Editaram lá direitinho, uma coisa super bem elaborada, assim, e me mandaram depois para assistir. E eu vi em casa, porque na escola tava um pouco de zoada, eu não conseguia ouvir, tava um pouco baixo o áudio também. E aí eu ouvi em casa, caí no choro, assim, total. Eu recebi também outra turma um certificado de um bom professor, algo assim que eles fizeram pra mim, aí colocaram lá, inclusive eu vou emoldurar esse certificado, eu vou imprimir, colocar no quadro e
colar na parede do meu quarto. É isso que vai acontecer. Teve outra turma que fez um café da manhã. Pra mim também, a gente conversou, comendo lá e debatendo. Eu fiz uma dinâmica diferente para que eles me conhecessem também, para além do que eles já conheciam, né? Então, eu fiz algo estruturado para esse meu último momento em sala. Cartas, eu recebi, deixa eu pegar para vocês verem. Eu não vou ler porque, né? Eu já li, na verdade. Não vou ler aqui no vídeo. Ó, cartinhas que eu recebi. Cartinhas de amor, de declaração, de que vai fazer muita falta. Eu li em casa, me acabando de chorar. Se deitei na cama, em posição fetal, choro atrás de choro, quando eu voltei da escola. Fotos, momentos de encontrar alunos chorando no corredor. Foi esse clima generalizado de despedida. Muito triste, mas ao mesmo tempo um sentimento de gratidão e de afeto mesmo. Eu senti que os alunos gostavam muito de mim e eles entregaram isso da melhor forma, de maneiras tão diferentes, cada um a seu jeito. E foi isso que mais me tocou, assim, toda essa experiência. Eu confesso pra vocês que meu coração tá muito apertado, assim. Tá bem pequenininho, parece que alguém pegou e deu uma esmagada, assim. Porque vai ser muito duro na próxima semana, né? Os dias que eu ia pra escola, eu acordar e não ir mais pra escola, não encontrar com os meus alunos, não ter que mais preparar as aulas que eu preparava nos dias que eu preparava. Vai ser muito doido, eu vou ter que repensar minha vida, reformular e aprender a viver de outras formas também daqui pra frente. E agora, deixa eu aproveitar para a última parte do vídeo, né, e contar um pouco das minhas reflexões gerais sobre tudo isso. Se eu quero seguir sendo professor, se eu não quero, o que é que eu penso fazer daqui pra frente. E fica comigo até o finalzinho também, que depois eu quero contar uma surpresa de algo que eu vou postar aqui no canal mais pra frente, em breve, que tem a ver com o meu último momento como professor. Eu gravei algumas coisas em sala e eu vou contar pra vocês um pouco mais nesse vídeo ainda. Segura aí. Sobre as reflexões gerais, eu entendi que eu sou apaixonado por ser professor. Em alguns momentos do ano eu me questionei muito, eu tive vários picos assim de entender se era isso mesmo, se eu estava no lugar certo, porque é difícil ser professor. Não é um rolê tranquilo de lidar, tem os seus altos e baixos, momentos bons, momentos ruins. Inclusive tem um vídeo que eu quero fazer só falando mais sobre esses bastidores da vida de um professor. Não sei se é um tema interessante para vocês, se for, deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso preparar e contar um pouco mais sobre esse outro lado obscuro, ou um lado que é pouco comentado, mas que é muito importante ter em mente, principalmente para quem pensa em ser professor, está se formando e tem essa vontade de trabalhar com essa área da educação. Se você quiser também, comenta aqui que eu gravo um vídeo falando mais sobre. Mas eu entendi que eu não consigo me ver em outro lugar. Eu preciso agora dar uma pausa na docência para focar em outras coisas, que eu conto lá no outro vídeo também, que está linkado aqui embaixo. Mas assim que eu puder, assim que eu conseguir dar conta dessas outras demandas que nesse momento são mais importantes para mim, eu preciso priorizar, pensando a médio prazo e a longo prazo, pensando na construção de uma carreira que está sendo feita. Assim que eu conseguir agilizar tudo isso, eu vou voltar correndo para a sala de aula, porque eu percebi que eu não sei me imaginar em outra profissão, eu não sei ser outra coisa senão professor. É muito bonito, é uma profissão muito nobre, apesar de difícil, apesar de pouco valorizada em vários aspectos, né? A gente sabe que a área da docência é uma área que no Brasil não é tão olhada da forma que deveria ser. É pouco valorizada mesmo em vários lugares. A gente percebe essa desvalorização. Mas ainda assim, gente, o contato dos alunos e esse retorno que eles me deram nesses 2 últimos dias de despedida só reafirmou pra mim que eu tô no caminho certo, que eu tô desenvolvendo habilidades, que eu tô aprendendo, que eu sou muito bom já no que eu faço também. Eu tenho uma estrada muito grande pela frente de aprender muita coisa, mas eu já sou muito também. Então, eu não vou abandonar pra sempre a sala de aula, eu quero voltar assim que der, porque eu descobri mesmo assim, nessa experiência que eu tive de dar aula presencialmente pela primeira vez mesmo, né? Tem 1 ano que eu trabalho nessa escola. Eu dava aula antes remotamente, né? Que eu comecei a dar aula na pandemia. Então, eu assumi o modelo de aula presencial agora, nessa escola que eu tô saindo. Então, eu aprendi muita coisa. Eu dei aula de geografia, de história para o ensino médio, para o ensino fundamental agora. Me encantei demais pelo ensino fundamental. Inclusive, é uma outra grande descoberta que eu tive esse ano, porque foi esse ano que eu fui pro fundamental, e eu percebi que eu sou apaixonado mesmo por essa faixa etária, e talvez, né, isso é muito surpreendente, porque eu entrei na faculdade achando que eu iria muito me dar bem apenas com o ensino médio. E eu percebi que o ensino fundamental também tem muito a me ensinar, e foi uma experiência que eu agradeço todos os dias por ter topado. Claro que eu aprendo muito com o médio também, mas o fundamental eu confesso que foi uma surpresa
grande do meu ano e que me ensinou muita coisa mesmo. O vídeo que vai ao ar na próxima semana, provavelmente, acho que é na próxima semana mesmo que ele vai ao ar. Já tá gravado, mas eu tô editando ainda, finalizando algumas coisas. Vai ser o meu último momento em sala. Eu consegui registrar uma dinâmica muito especial que eu fiz com os alunos. Tá muito bonita. Eu já editei uma parte, assisti, me emocionei. Eu acho que vai ser muito emocionante também para quem quiser conferir. Vai ser um material também bacana para os meus alunos que quiserem acessar em outros momentos. E eu vou compartilhar aqui com vocês também um pouco dessas horas finais minhas em sala de aula que foram impactantes de diversas maneiras, tá? Eu falo, os alunos também falam. Não vou contar mais sobre não. Aguarda e fica de olho no canal. Na próxima terça-feira, às 6 da noite, o vídeo vai ao ar. Tá bom, gente? Obrigado para você que viu o vídeo até aqui, que torce por mim, que deseja meu sucesso também. Eu sou apaixonado por ser youtuber e não largo mão disso aqui jamais. Posso dar uma pausa, mas eu sempre voltarei, porque eu gosto muito desse rolê de falar com a câmera. Olha que maluquice. E falar com vocês que estão aí atrás também, tá? Deixa um comentário aqui embaixo, eu vou adorar ler. E agora eu fico por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, gente! Um beijo!